Corredores e corredoras, tudo bem? Esse aqui é um episódio do Café com o Treinador, onde a gente toma um cafezinho junto, né, nesta manhã e conversa aí sobre corrida, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida. Minha missão é transformar a sua vida para melhor através da corrida e hoje a gente vai falar sobre diário de treinos de corrida. Mas o que é diários de treinos de corrida? É simplesmente registrar os seus treinos de corrida. O que é registrar os seus treinos de corrida? É anotar dados importantes dos seus treinos. E o porquê disso? Isso faz você ter controle do que você está fazendo na corrida. E o que significa ter controle? Quando você tem controle de algo, você consegue evoluir. É difícil você conseguir evoluir quando você não mede as coisas, quando você não tem controle. Você não consegue saber se você evoluiu ou não. Tá, mas eu sinto que hoje eu corri melhor do que ontem. Mas você não sabe quanto, você não tem essa noção. Por isso, o registro de treinos, ele é muito, muito, muito importante, tá bom? Uma das coisas que... Vou falar um pouquinho sobre o histórico, né? Antes, eu registrava treino no caderno, eu anotava assim, né, quanto que eu fazia. Antes era muito mais difícil, hoje tá muito mais fácil, tá? Antes eu tinha um site até que dava para anotar isso, chamava Linha de Chegada, e nesse site eu anotava a distância que eu fazia correndo, eu anotava o tempo, mas eu não tinha relógio GPS na época, não tinha nada, então eu media tudo pelo Google Maps, assim, né? Qual que era o percurso que eu estava fazendo, quanto tempo no relógio normalzinho que eu tinha, assim, né? Então anotava esses dados, né? Sorte que ao longo do tempo a tecnologia foi melhorando e hoje existe não só um celular, né? Hoje existe o celular, hoje com o celular você consegue medir distância, tempo de corrida, a tua velocidade, né? Você que está ao vivo aí, muito bom dia Ana, bom dia Joana, tudo bem com vocês? Vocês usam relógio ou usam o celular para marcar? Então hoje é muito fácil você registrar esses dados, tá? Com o celular, através do aplicativo, você mede a distância, você mede o tempo, mede a tua velocidade, mede a velocidade em vários pontos do seu treino de corrida. Então você tem esses dados, que é muito importante. Você também pode usar o que? Relógio. Esse aqui é um relógio GPS. O relógio GPS também ele marca toda essa parte de distância, tá? De uma forma mais precisa do que o celular. Distância, velocidade, e você consegue ver essas coisas no momento. Por exemplo, se eu quero correr numa velocidade, num pace, por exemplo, de 6, eu posso programar o relógio para ele me avisar sempre que eu tiver no pace de 6 e ele vai avisar se eu sair desse pace de 6. Então hoje a gente tem maneiras de controlar, olha aqui o relógio, ele está programado para correr, e daí se eu coloco para correr aqui, ó, olha os dados que esse relógio ele me dá. Ele dá o tempo, ele dá o pace, a velocidade atual que eu estou correndo, a distância, né? Então eu tenho muitos dados. Tenho dado de batimento cardíaco, que também é um dado importante. Não é essencial, mas é importante. Basicamente isso. Bom, aprofundando mais nos dados, essa parte é interessante você saber distância e tempo e velocidade, né, que você está correndo. Por quê? Porque isso você consegue ver ao longo das semanas e do tempo. Você consegue comparar você com você mesmo. Consegue ver se o seu treino ele está tendo resultado, se você está evoluindo ou não, né? Por exemplo, se você está fazendo um treino de 5 quilômetros hoje, num treino de 5 quilômetros no mês que vem, você, através desses dados, você vai conseguir ver se você está melhor, de acordo com o tempo de corrida, né? De acordo com a velocidade, ou se você está pior, ou se você está a mesma coisa. Mesma coisa de distância de corrida. Você consegue, se você registrar tudo certinho, você consegue ver se você está conseguindo correr mais distância ou não, né? Então o registro ele é muito importante. E falando em registro, eu vou abrir até aqui
onde eu registro, que é no aplicativo Strava, para mostrar as possibilidades de outras coisas que você pode registrar e que são também muito importantes. Uma das coisas que eu peço para os meus alunos, né, sempre quando eles realizam um treino, assim, é para eles me falarem como foi o treino, mas não só em distância, em velocidade, né, em tempo, porque isso aqui eu vejo até no aplicativo, no Strava aqui, que eu tenho os meus alunos aqui, mas eu gosto de saber como eles se sentiram. Como foi? Foi fácil? Foi difícil? Teve dor? Teve algum momento que a corrida ali foi muito tranquila? Teve momento que foi muito difícil? Por quê? Porque o sentimento, aquilo que a gente sente na corrida, ele ajuda demais ao quê? A você saber como que foi aquilo, só que você tem que registrar, você tem que anotar, né? Dá para você anotar no Strava. Eu peço para os meus alunos porque é uma forma de determinar como eu vou prescrever os próximos treinos. Então é interessante você saber, se hoje para correr 10 quilômetros está fácil ou não está fácil, você está se sentindo mais tranquilo ou está se sentindo com mais dificuldade? E amanhã, como é que está isso? Sabe? Por quê? Porque são dados que você vai olhar para trás e vai conseguir ter informações para você melhorar os seus treinos lá para frente, tá? Por exemplo, eu nos meus treinos eu costumo muito olhar como é que eu estava aqui um mês atrás, como é que eu estava no ano passado fazendo essa distância. Só que eu tenho tudo anotadinho aqui no Strava, né? Eu vou abrir a corrida que eu fiz ontem e no Strava você tem a possibilidade do quê? De anotar os seus sentimentos, né? Como é que você se sentiu na corrida. O tênis eu achei que não foi bom, né? Achei que o tênis tá muito seco, ele não está amortecendo. São coisas que você pode anotar. Do tênis, se você utiliza um aplicativo, né, tipo o Strava, você consegue registrar com qual tênis você correu o treino. Então isso mede o quê? A quilometragem que você já fez com aquele tênis. Então você consegue ter uma ideia do que se aquele tênis ele foi muito usado ou não. Porque se você não mede a quilometragem do tênis, dificilmente você vai saber quantos quilômetros você já correu, quanto tempo você já correu com aquele tênis. Geralmente, assim, depois de uns 600 quilômetros é quando o tênis ele já está bem usado, tá? Não que você tenha que aposentar ele, mas é quando ele vai começar a não ficar tão confortável. E daí se ele ficar muito desconfortável, depois de 600 quilômetros, é melhor trocar de tênis, tá? Mas ele tá já ruim já com 200 quilômetros. Você sabe que aquele tênis ele não tem qualidade, porque se com 200 quilômetros ele já tá gasto, com 300 quilômetros o tênis já tá gasto, putz, o tênis ele não é de uma qualidade muito boa, tá? Então tem esses dados que é importante a gente ter noção, tá bom? Outra coisa aqui, né, que você pode registrar, se você correu na rua, na esteira, né, é interessante ter esses dados, porque vai ter diferença na tua velocidade, na tua distância, né, na areia, na trilha, tá? E se você registrar por GPS, você vai ter um mapa disso, né, então é uma forma interessante de você registrar. O Strava, ele dá algo muito legal aqui, que se a corrida foi confortável, moderada ou se foi um esforço máximo. Então, a percepção de esforço é muito importante você ter, né? A descrição do treino como um todo. O que você comeu antes do treino? Isso é importante de anotar. Por quê? Porque tem gente que, não cai legal o que comeu antes do treino. Então, anota dessa vez que não caiu legal. Para quê? Para que uma próxima vez você tem isso registrado e você, olha, esse dia aqui eu comi uma banana 15 minutos antes do treino, não me fez bem, sabe? Porque a gente costuma esquecer essas informações e daí a gente acaba repetindo outras vezes o mesmo erro. Então é muito importante anotar essas coisas no seu diário de treinos, que pode ser o Strava ou pode ser outra plataforma, tá? Pode ser no papel, mas é muito importante você anotar. Mas no Strava todo mundo vê, né? Os meus amigos, você pode fazer todas essas observações de maneira privada, tá bom? No Strava tem, quando você for editar ou registrar o treino, tem lá observações privadas, que são anotações que só ficam para você. Por exemplo, às vezes você teve que ir no banheiro no meio do treino. Você não quer colocar ali para todo mundo ver isso, né? Mas você pode fazer essa anotação
de forma privada, né? Até dentro do próprio Strava, que é onde várias pessoas veem aí o seu treino, tá bom? Então, é basicamente isso. Nessa questão de registro de dados, o que é importante, além do tempo, da velocidade, né, da distância, é você anotar o que você sentiu no treino. Como é que foi, como é que não foi, teve alguma dificuldade, não teve, tá? Aqui foi mais pesado, aqui eu tive falta de fôlego, tá? Então é muito importante isso. Você que tem treinador, né? É importante passar todos esses dados para o treinador, né? Principalmente como você está se sentindo, a tua percepção daquele esforço, tá? Para quem não tem treinador é mais importante ainda anotar tudo, por quê? Porque você vai ter o controle da sua própria evolução. Você vai analisar esses dados e de acordo com esses dados você vai conseguir ver se você está evoluindo ou não, tá? Se você não controla, você não evolui, tá? Quem não controla não evolui. Eu controlo todos os treinos dos meus alunos na questão de distância, né? A distância eu aumento aos pouquinhos. Não posso aumentar de uma hora para outra muita distância, porque senão aumenta demais o risco de lesão e a pessoa acaba se machucando. Isso não é muito bom, né? Não posso fazer com que a pessoa do nada comece a correr muito rápido, tá? Então controla a velocidade dos treinos, costumo mandar na velocidade correta, né, para a pessoa realizar. Então, mas eu que não tenho treinador. É interessante que você também não faça mudanças muito abruptas, né, no seu treinamento, com que você registre tudo e que você veja que aquele crescimento ou a diminuição de qualquer dado seja aos poucos, tá? Porque não pode, por exemplo, o que acontece? Eu já vi muita gente que corre até 10 quilômetros, assim, não costuma correr mais que 10 quilômetros, aí de um dia do nada vai lá e corre 20 quilômetros, porque se sentiu bem e tal. Mas é uma mudança muito grande naquilo que ela já vinha fazendo. E isso pode gerar uma lesão, não só lesão, mas incômodo, dor, de uma maneira muito forte, tá? E isso está anotado, está registrado, tá lá o momento. Então é muito fácil, se acontecer alguma coisa, olhar para trás e ver, putz, ó, o erro está aqui. Por quê? Porque é um desvio do padrão que vinha acontecendo. Beleza? Alguma dúvida sobre registro de treino, alguma coisa que você queira saber sobre dados de treinamento? Tem algum dado? Bom dia, Detinha, tudo bem? Se tiver alguma dúvida sobre essa questão do Strava, né? Quem utiliza o Strava, dúvidas sobre se tem algum dado importante ou não. Eu mencionei aqui um batimento cardíaco. O batimento cardíaco ele é um dado importante, mas somente se você tiver algo para marcar, tá bom? Se você tiver algo para marcar esse batimento, por exemplo, eu tenho esse relógio aqui e ele marca meu batimento cardíaco. Então, como ele marca, eu utilizo os dados do meu batimento cardíaco. Porém, quem não tem, só tem o celular, não precisa, tá bom? É só treinar do jeito certinho, assim, não é um dado que vai mudar muita coisa no seu treinamento, tá? Mas se você tiver, é um dado importante de ser analisado, tá bom? Mas só se tiver, você não precisa fazer um investimento só para ver teu batimento cardíaco, né? Antes do relógio GPS, sabe qual que era a moda? Isso lá em 2009, 2008, 2007, era ter um relógio com um frequencímetro, que era uma cinta assim, né, que media o batimento cardíaco. As pessoas treinavam de acordo com o batimento cardíaco, na época era moda. Mas era uma das únicas coisas que dava para medir na corrida, porque até tinha relógio GPS na época, mas era um trambolhão gigante que ficava no braço e era muito caro, era muito caro. Então quase ninguém tinha um relógio GPS. Então as pessoas marcavam assim, né, quem queria ter mais controle da corrida, com um frequencímetro. Só que depois que veio o relógio GPS, que os nossos celulares hoje, através dos aplicativos, conseguem medir a distância da corrida, a velocidade, né, o tempo, de uma maneira bem precisa, a gente já não usa mais o que mede aí o batimento cardíaco, porque não é tão necessário, porque o que mais é necessário é saber a nossa percepção do esforço, tá? É saber
qual foi o tempo, a distância, tá? A velocidade aí do seu treino. Daí tem, mas o batimento cardíaco não é importante você ver, se não está muito alto, isso é perigoso. Isso você consegue controlar através da sua percepção de esforço. Se você estiver fazendo treinos que você está muito ofegante, aí você já sabe que o teu batimento está muito alto, que você vai ter que diminuir se você não estiver se sentindo bem, tá bom? É muito através da sua percepção do que realmente ter algo ali para estar medindo batimento, tá bom? Vamos lá, temos alguma pergunta? Se tiver pergunta, manda aí. E assim, né? Você que, por exemplo, quando eu não tinha treinador e não tinha muito conhecimento da corrida, eu anotava tudo e eu tinha uma noção assim do que eu fazia, né? De quantos quilômetros por mês eu fazia, né? E conseguia enxergar a minha evolução através daquilo. Por isso que é importante você anotar, até porque quando você começar a treinar daí com um treinador, você já tem dados muito importantes para que aquela evolução ela já comece nos primeiros treinos. Por exemplo, eu como treinador, quando eu começo com um aluno que registra todos os treinos, nossa, é a melhor coisa do mundo, a gente já começa avançado nos treinos. Agora, quando começo com uma pessoa que não tem os treinos registrados, tem que começar muito do zero, porque eu não sei muito do histórico dessa pessoa e ela não sabe muito dizer o que ela fazia ou não, tá? São dados muito imprecisos. Por isso que é muito importante ter o registro dos treinos, ter um diário de treinamento, como você está se sentindo, com o que você correu, quais equipamentos, né? Então é isso. Esse foi o assunto dessa live. Se tiver pergunta, aproveita para mandar agora, tá bom? Senão a gente vai encerrar esse bate-papo aqui, mas vamos lá, pode fazer qualquer pergunta também que você tiver de corrida, tá? Se tiver qualquer dúvida sobre corrida, pode mandar aqui. Na quinta-feira vai ter live também, 9h30 da manhã aqui. O assunto vai ser diferente. É um assunto sobre limitação mental. E é muito legal. Por quê? Porque é um assunto para... O título da live de quinta eu coloquei: professor, mas eu sou devagar. Tem muita gente que fala isso, que corre devagar, tá? Mas esse é um dos principais limitantes que essa pessoa tem, é o quê? É o que ela coloca que ela corre devagar. Ela fala para ela mesma que ela corre devagar. Ela se determinou com uma pessoa devagar. E isso vai fazer com que ela tenha muita dificuldade de evoluir. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o quê? É trabalhar a cabeça para depois trabalhar o treinamento. Porque o impedimento está aqui. Então, quinta-feira, 9h30, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A Detinha ali, dica para subida, ladeira. Nossa, eu sofro. A primeira dica que eu te dou, se você sofre em ladeira, você tem que colocar mais ladeira nos seus treinos, Detinha. Porque quanto mais você se acostuma àquele tipo de terreno, a esse tipo, né, de estímulo, que é a subida, mais vai ser fácil para você. Por exemplo, eu moro numa região que só tem morro, subida e descida. Por exemplo, eu moro no topo aqui do bairro. Para eu sair aqui correndo, eu tenho que descer. Para eu voltar para casa, eu tenho que subir. Então, para mim é até tranquilo essa questão de subida, porque eu acabo todo treino tendo que subir, né? Não por escolha, mas porque eu tenho que fazer isso. Então, quem tá mais acostumado a treinar em local que tem subida tem mais facilidade. Uma dica para você na subida é você começar treinando leve. Começa treinando leve, super tranquilo, até caminhando nas subidas. Mas começa o quê? A fazer amizade com a subida. Começa a trabalhar junto com ela, né? A estar mais junto com ela. A fazer mais treinos nela, tá bom? Porque se você só vai de vez em quando para a subida, vai ser muito difícil você evoluir na subida, tá? Então a primeira dica é o quê? Começa a fazer mais subida nos seus treinos. Todo treino coloca uma subidinha, mas respeita ela primeiro. Faz leve, caminha, depois dá uma corridinha leve e vai aos poucos entendendo a subida, conhecendo ela, e aí você vai melhorando nela, tá bom?
Então não é nem... Claro que se eu fosse teu treinador, eu ia te dar estratégias mais precisas, né? Ah, você vai correr aqui 100 metros porque eu ia saber a subida que você está correndo e tudo. Mas assim, como é uma dica que eu estou te dando aqui, é você se familiarizar com a subida, né? Esses dias eu escutei que o Ayrton Senna, aquele corredor de Fórmula 1, ele era um ótimo piloto na chuva. Ele era o melhor na chuva. E todo mundo não gostava da chuva. Todo mundo não gostava da chuva dos outros pilotos, né? Mas o Ayrton Senna, ele adorava a chuva. Ele era o melhor, ele era o cara que ganhava na chuva. Por quê? Porque um dia lá ele teve uma dificuldade na chuva, né? Ele bateu o carro lá, ele sofreu. E daí, sempre que estava chovendo, ele treinava. Então ele começou a se familiarizar mais com a chuva. Ele começou a treinar na chuva. Todo treino ele fazia na chuva. Então ele treinava na chuva até que a chuva era o melhor momento para ele correr de carro, né? Mas por quê? Porque ele se familiarizou, porque a chuva foi uma dificuldade que ele tornou até algo mais fácil. Agora a subida pra gente é a mesma coisa. Quanto mais a gente daí trabalha na subida, mais fácil vai ficar, tá bom? Então putz, eu tô sofrendo na subida. Tá muito difícil. Começa a fazer mais subida, começa a trabalhar mais subida, coloca a subida tudo treino. De repente você, nossa, eu adoro subida, porque você vai começar a dominar mais a subida, tá? Por exemplo, eu adoro correr em subida. Por quê? Porque isso era uma dificuldade, comecei a treinar em subida. Hoje pra mim, nossa, subida, que legal que tem subida, sabe? Por mais que seja difícil, beleza? A Joana ali, esse assunto me atrai, o do corro devagar, né, que eu falei. Então, quinta-feira, depois de amanhã, Aletinha, gratidão. E acho que essa dica vai para tudo na corrida. Se você tá com dificuldade em uma coisa na corrida, abraça essa dificuldade, abraça esse sofrimento e começa a trabalhar mais em cima dele. Porque você vai se tornar familiar com aquilo. Por exemplo, eu moro em Curitiba, dá pra ver que eu tô de blusa aqui, tá frio. Meu, treinar no frio é horrível, ainda mais de manhã. Você treinar com temperatura aí 5 graus, nossa, é muito ruim. Mas o que eu comecei a fazer? Comecei aí e vai treinar no frio. Pra mim, hoje, treinar no frio é muito melhor do que treinar no calor. Eu criei um laço com treinar no frio tão grande que hoje eu nem gosto mais de treinar no calor. Eu tive que começar a treinar no calor para aprender a correr no calor de novo. Para aprender a gostar de correr no calor de novo. Porque pra mim, nossa, correr no frio era sensacional. Correr na chuva, meu Deus, que gostoso, né? Coisas que ninguém gosta. Mas por quê? Porque eram formas, por exemplo, de quem mora numa cidade fria, principalmente no inverno, continuar treinando. É abraçar aquilo, né? E, pô, vamos lá, treinar. Não importa se tá chovendo, não importa se tá frio, bora ir pros treinos. Você começa a gostar daquilo, você começa a dominar aquele tempo, aquele ambiente, tá? Então é a mesma coisa da subida, mesma coisa da descida, mesma coisa se você for correr em outro lugar, na esteira, né? Ah, eu odeio correr na esteira, porque você correu muito pouco na esteira. Porque você não está familiar com a esteira. Agora começa todo dia a treinar na esteira. Você vai dominar aquilo, né? Então é basicamente tudo que a gente não domina, tudo que a gente sofre, a gente, se for necessário, é importante que a gente abrace aquilo, a gente comece a fazer mais, que vai ser mais fácil aí de encarar, de conseguir melhorar nesse quesito, beleza? Temos mais perguntas, enquanto eu tomo um cafezinho aqui. Eu falo que é café com treinador, mas daí eu deixo o meu café esfriando, não paro de falar. Vocês têm que fazer pergunta aí. Tem mais perguntas sobre corrida? O que eu posso ajudar vocês aí nesta manhã de terça-feira? Bom, a ideia é toda terça e quinta a gente fazer essa live, tá bom? Eu trago um assunto diferente, beleza? Sobre corrida e a gente sempre bater um papo, tá? Você sempre pode mandar pergunta, qualquer pergunta que você quiser. Eu vou dar sempre minha melhor resposta aqui pra você, tá bom? Então, acho que batemos esse papo por hoje. Agradeço demais passar esse momento da manhã com você. Muito feliz pela sua participação, pelas perguntas que você fez. Agradeço demais. Espero que você
aplique aí algum conhecimento que você aprendeu nessa live, porque só o fato de você ter aqui aprendido, de você ter ouvido, isso não significa nada, né, se você não colocar em prática. Então coloca em prática. Se tiver dificuldade na tua prática, manda mensagem para mim que eu tô sempre disponível para te ajudar, seja você aluno ou não aluno. O meu papel aqui nas redes sociais é te ajudar ao máximo, tá bom? Então, dificuldade nas dicas que eu tô te falando ou qualquer coisa na corrida, pode me mandar por mensagem ou nas lives participando, pode me fazer pergunta que eu vou te ajudar, beleza? A correr cada vez melhor, a correr cada vez mais distância, a correr cada vez mais rápido, seja qual for seu objetivo, beleza? Então tenha uma ótima terça-feira aí, um grande abraço, obrigado pela presença aqui e até mais.